Nós começamos o programa lendo um texto bastante pesado e professor Leandro Quadros, como é que você vai me explicar essa situação? A gente percebe hoje que o espiritismo é muito difundido e as pessoas estão envolvidas com a prática, com a religião, e são pessoas que só fazem e só querem fazer o bem, professor. Mas a gente sabe que na Bíblia, quando a gente começa a ler a questão do espiritismo, professor, tem textos pesadíssimos, como por exemplo esse que eu li de Levíticos. É um texto muito forte. Forte, professor, forte. Porque Deus fala assim, qualquer homem ou mulher que invocar o espírito dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Mas por que isso, meu amigo? O que tem de tão grave que a Bíblia escreve dessa maneira? Apresenta dessa maneira? Olha, amigo, foi muito bom você ler esse texto, porque ele é um texto realmente que tem causado polêmica entre muitas pessoas, e até alguns creem que Moisés poderia estar aqui equivocado, e que alguns até acreditam que Moisés poderia aqui simplesmente estar condenando manifestações pagãs do espiritismo. Mas na verdade, o texto está realmente dizendo aquilo que nós estamos percebendo nele. Deus realmente condena o espiritismo. Agora, antes de eu explicar isso, uma observação importantíssima, que o amigo até fez menção aí. Ninguém pode questionar a bondade dos irmãos espíritas. E por que eu digo irmãos? Considero-os mesmo, né? Mesmo que tenhamos crenças distintas, somos filhos de um mesmo Criador. Ele nos criou a todos nós. E muitos espíritas têm um exemplo de fidelidade, de ajuda para com o próximo, de caridade, que envergonham a muitos cristãos que são protestantes ou católicos e que não praticam nem um terço das obras de amor e caridade que muitos espíritas praticam. Então eu estou dizendo isso para você perceber que nós não estamos aqui para fazer uma avaliação das pessoas. Estamos sim aqui para mostrar as crenças dos irmãos espíritas à luz da Bíblia. Isso não é nem opinião nossa, é o que a Bíblia diz. Eu vou ler alguns textos mais para entendermos esse de Levítico que o Tito leu, capítulo 20, verso 27, que é um texto forte. Vamos ler aqui em Deuteronômio 18, 10 a 14. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O texto é claro em dizer que Deus não queria que o seu povo praticasse as mesmas coisas que as nações pagãs que seriam expulsas daquelas terras, da terra de Canaã. Interessante é que o texto diz que o Senhor tem repugnância por certas práticas. E ele tem repugnância por magia, sacrifício infantil, obviamente, adivinhação, presságios, feitiçaria e mediunidade, por consulta a espíritos. Diz que Deus tem repugnância por essa coisa, diz a Bíblia, por essas práticas. E diz aqui no verso 13 que o praticar o espiritualismo, como revelado aqui, era um dos porquês que Deus estava expulsando aquelas pessoas daquelas terras, da terra de Canaã. Há um outro texto também muito importante que encontramos aqui em Isaías 8, 19 e 20. É óbvio que nós não podemos fazer aqui um estudo amplo por causa do tempo e das muitas perguntas que temos, mas depois eu vou sugerir para você um estudo bíblico
preparado pelo programa Na Mira da Verdade que vai lhe ajudar nisso. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Olha o que Deus está aconselhando. Se alguém recomendar que você procure médiuns ou que consulte espíritos, pois todos recorrem a essas práticas, boa parte da população, não faça isso. Ao invés de consultar médiuns, consulte a lei e o testemunho, ou seja, consulte a palavra de Deus. E outra coisa, na nova tradução na linguagem de hoje, é dito assim: o que os médiuns dizem não tem valor. Ou seja, a Bíblia mostra que consultar médiuns é o oposto de consultar a própria Bíblia. Por quê? Por dois principais motivos. Primeiro, porque de acordo com a Bíblia, a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. A Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia ensina a ressurreição, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reencarnar é o espírito ir para corpos diferentes em momentos diferentes, em vidas diferentes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia tem uma outra doutrina que é o oposto. A Bíblia ensina a ressurreição, e que a ressurreição não pode ser confundida com reencarnação. Lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do verso 51 até o 54, onde Paulo é muito claro a respeito. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiramente, Paulo fala que a morte é o quê? É um sono. Eis que digo um mistério, ou melhor, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O texto é muito claro em dizer que nós seremos transformados, ou seja, Deus não levará para o paraíso espíritos desencarnados, mas corpos glorificados e transformados. E aí é dito que quando ocorrer a sua ressurreição, só neste momento é que a morte vai ser destruída pela vitória. Ou seja, enquanto isso, nós não temos vitória alguma com a morte. A morte não é uma forma intermediária ou um passaporte de eu me achegar a um mundo espiritual. A Bíblia ensina que até a volta de Cristo, as pessoas estarão dormindo no pó da terra para depois serem ressuscitadas e receberem a imortalidade. Interessante é que o próprio texto localiza o momento em que receberemos a imortalidade, quando Cristo voltar. E você pode estudar um texto paralelo a este, que vai lhe ajudar nesta conclusão, que é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Bom, além de não devemos consultar espíritos porque a morte é um estado de inconsciência, revelando, portanto, que nenhuma pessoa está consciente depois da morte para se comunicar conosco, vejamos a segunda e última razão que analisaremos hoje para não consultarmos médiuns, para não irmos para o espiritismo. Veja bem, analise uma coisa lógica comigo. Nós lemos alguns textos em que a Bíblia condena abertamente o espiritismo. O Salmo 84:11 diz que Deus não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Ou seja, se o espiritismo fosse algo bom,
Deus não teria proibido. Agora, por que o Espiritismo não é bom em si, sendo que muitos irmãos espíritas são pessoas maravilhosas? O problema, obviamente, não está nas pessoas. São filhos de Deus que buscam fazer o bem e buscam conhecer mais do Criador. O problema está no originador do Espiritismo. Ele misturou coisas boas com coisas erradas, que não estão em harmonia com os princípios bíblicos. E isso é uma forma de afastar as pessoas de Deus. Por quê? O que a Bíblia diz? Nós estamos, amigo, num conflito entre o bem e o mal. E a Bíblia ensina que há apenas 2 poderes antagônicos. Não há 3 e nem 4. Em Apocalipse 12, 7 a 9, lemos o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos evitaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Verso 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A Bíblia diz que há 2 poderes antagônicos: Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. E que num conflito cósmico que se originou no céu, estes seres que não quiseram se arrepender, eles foram expulsos para onde, diz o texto? Para a terra. Analise comigo. Se há só 2 poderes antagônicos, Deus e o diabo, Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos, e se Deus condena o espiritismo, mesmo amando ao espírita, isso indica que o espiritismo se origina em qual desses 2 poderes? Obviamente no diabo. Ele, de acordo com João 8,44, é o pai da mentira. E uma das maiores mentiras que ele tem perpetuado é a mentira de que é possível ter a imortalidade da alma sem que Cristo volte a este mundo e ressuscite as pessoas e dê a elas a árvore da vida. Essa é uma grande mentira de Satanás. E ele tem misturado, tem levado essa filosofia tanto para o espiritismo quanto para muitas igrejas cristãs de uma maneira disfarçada, porque Satanás sabe que ao misturar a verdade com o erro, a verdade se oculta. Ou melhor, o erro se oculta. E aí o engano é mais fácil. E é mais fácil desviar a atenção das pessoas da Bíblia, da palavra de Deus, que nos leva à salvação, para práticas e doutrinas que, na verdade, nos dão uma compreensão equivocada sobre Deus, sobre o plano de salvação e sobre o destino do ser humano. Eu recomendo que você se aprofunde neste assunto. Eu recomendo isso com muito carinho. Não tem nada a ver o irmão espírita com a filosofia espírita em si. São coisas muito distintas. Como eu falei, a Bíblia não condena pessoas. A Bíblia condena, sim, práticas erradas para que as pessoas se arrependam delas e façam o que é correto. Isso é o que a Bíblia ensina, não é o que o programa diz, não é o que o Leandro diz, não é o que o Tito diz, não é o que a TV Novo Tempo diz. Você pode nos escrever para discordar, questionar, e nós queremos lhe mandar os textos bíblicos que vão lhe ajudar a se aprofundar no assunto. Acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Acesse também um outro site, biblia.com.br. Ali tem um curso bíblico intitulado O Espiritismo, que foi preparado com muito carinho para você entender este assunto à luz da Bíblia. Espero de coração que, mesmo que tenhamos discordado de ideias e apresentado o que a Bíblia ensina, você não deixe, querido irmão espírita, de assistir o nosso programa, porque nós temos um carinho especial por você. Aqui não estamos discutindo pessoas, apenas ideias. E queremos que o Criador continue abençoando a sua vida e a da sua família e lhe ajudando a chegar a uma compreensão cada vez mais profunda da palavra de Deus, algo que todos nós precisamos.